Olá, meu nome é Daniel, monitor de Física Geral e Experimental 1, e esta é uma cápsula mágica matemática sobre movimentos balísticos. E o que são os movimentos balísticos? Os movimentos balísticos são chamados dessa forma porque eles se preocupam apenas com o movimento em si do objeto. Nós não consideramos, nesse caso, qual que é a forma do objeto, nós queremos considerar apenas o movimento dele. Os movimentos balísticos eles são descritos a partir das leis de Newton e da cinemática. Então, lá no início do curso, vocês já viram já algumas leis relacionadas ao movimento, como o movimento uniforme, o movimento uniformemente variado, e aqui nós retomamos esses conceitos. São muito utilizados para avaliar como o corpo se movimenta, além de podermos relacionar o seu movimento com o trabalho, né, exercido por um corpo, e também o uso de energia desse corpo. O primeiro movimento que nós trabalhamos é o movimento de queda livre. O movimento de queda livre. Nós entendemos a queda livre como qualquer corpo que ele é solto de uma determinada distância, de uma determinada altura, na verdade, né? Distância não, altura. Uma determinada altura. Quando você olhar no seu ponto mais alto, ele possui, onde o corpo vai ser solto, ele possui basicamente energia potencial gravitacional. E conforme ele vai caindo, ele vai transformando essa energia potencial gravitacional em energia cinética. Então nós temos aqui um exemplo. Um corpo que é solto aqui de uma altura h, ele vai sofrer interferência da nossa gravidade, né? A gravidade apontando para baixo, vai fazer com que ele também seja puxado para a Terra, para o nosso solo aqui. Então a gravidade vai agir sobre esse corpo e vai puxar o corpo para o solo. Nós dizemos que nessa altura h, esse corpo possui apenas energia potencial gravitacional, que já é algo que nós trabalhamos lá, quando vimos com energia, né, as formas de energias mecânica, e a energia potencial gravitacional é medida por massa, vezes a gravidade, vezes a nossa altura. Conforme esse corpo vai caindo, ele vai transformando toda essa energia potencial gravitacional em energia cinética. Então, quando ele chega aqui próximo do chão, né, quando nós dizemos que a altura ela tende a zero, esse corpo, nós consideramos que ele tem apenas energia cinética. Então, a energia cinética, que também trabalhamos, e vimos que a energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. E aqui nós temos uma consideração interessante para se observar. Isso daqui é considerado para movimentos conservativos. Ou seja, nesse movimento de queda não tem interferência do ar, não tem interferência de atrito, não temos a resistência do ar nem atrito com esse corpo. Então, toda a energia potencial gravitacional vai se transformar em energia cinética. Nesse caso, nós dizemos, então, que a energia potencial gravitacional vai se transformar inteiramente em energia cinética. Se estivermos trabalhando com um movimento não conservativo, em um sistema não conservativo, nós vamos ter que considerar aí os atritos, as perdas de energia no movimento. A gente vamos fazer um exercício para fixar melhor a ideia. O exercício lá da UEP. Um corpo é abandonado de uma altura de 20 metros, então nós já podemos colocar aqui altura igual a 20 metros, no local onde a aceleração da gravidade da Terra é dada por g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, geralmente nós estimamos a gravidade por 9,8 metros por segundo ao quadrado, mas aqui ele pediu para a gente dar uma arredondada. Vamos considerar a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. E também desprezamos o atrito do corpo, ou seja, quando a gente despreza o atrito de um corpo, nós estamos considerando esse movimento, então, conservativo. Aqui é corpo, tá, pessoal? Estou tentando escrever, mas não estou conseguindo. A pergunta é, o corpo toca o solo com que velocidade? Qual que é a velocidade com que o corpo toca o solo? Avaliando, então, a questão de consumo de energia aqui, e como o nosso movimento é um movimento conservativo, nós temos que a energia potencial gravitacional desse corpo vai se tornar totalmente energia cinética. Sabendo que a equação para a energia potencial gravitacional é massa vezes gravidade vezes altura, e que a equação da energia cinética é massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2, nós podemos resolver, então, essa questão facilmente, né? Nós já temos o valor da altura e o valor da gravidade. Daí você me pergunta, e a massa? Eu vou precisar da massa nesse caso? Se vocês observarem, pessoal, eu tenho massa em ambas as equações, e eles estão multiplicando. Se eu passar essa massa para o outro lado dividindo, ou essa massa para o outro lado dividindo, elas vão se anular. Então, nós podemos desconsiderar a massa em ambos os lados aqui. Ficamos apenas com gravidade vezes altura igual a velocidade ao quadrado sobre 2. Substituindo os valores, eu tenho que a gravidade, ele pediu para a gente considerar 10 metros por segundo ao quadrado, a altura de 20 metros, e assim a gente vai conseguir chegar na velocidade, que é o que nós queremos, né? Velocidade ao quadrado sobre 2. Realizando os cálculos aqui, nós vamos ter 10 vezes 20 igual a 200. 200, esse 2 aqui está dividindo, passa multiplicando igual a 400. E a raiz quadrada de 400, nós temos que a velocidade do objeto ao chegar no solo é de 20 metros por segundo. Observando mais uma observação, pessoal, é que olha, os nossos dados estão todos dentro do SI. Nós temos a altura está em metro, a aceleração da gravidade metro por segundo ao quadrado. Sendo assim, nós vamos encontrar também a nossa resposta dentro do SI. Se alguma medida estivesse fora do SI, nós teríamos que ajustar os cálculos para estar ajustando também as medidas. Bem, o segundo movimento balístico que nós trabalhamos é o lançamento vertical. O lançamento vertical é praticamente uma queda livre, só que ao invés de eu simplesmente soltar o objeto, eu jogo ele com uma velocidade inicial. Então, eu tenho aqui o objeto que está a uma determinada altura h. E agora, ao invés de apenas soltar ele, eu vou
jogar ele para baixo com uma determinada velocidade inicial v0. Aqui, esse objeto ele também vai sofrer influência da gravidade, que vai puxar ele para o Sol. É interessante dizer que aqui, pessoal, que nós temos dois tipos de lançamento vertical. Lançamento vertical para baixo e lançamento vertical para cima. No lançamento vertical para baixo, eu simplesmente vou considerar a minha velocidade, eu tenho que considerar que esse objeto tem uma velocidade inicial. No lançamento vertical para cima, nós podemos fazer alguns cálculos a mais. Então, a altura em que eu estou jogando o meu objeto, eu jogo ele para cima. Eu tenho a influência da gravidade que continua sendo para baixo, e aqui embaixo eu tenho o som. Esse movimento ele vai ser dividido em duas partes. A primeira parte, enquanto o nosso objeto estiver indo em direção para cima. Nesse caso, ele vai estar agindo contra a gravidade, e daí nós vamos considerar a gravidade negativa. Em um segundo momento, né, ele vai alcançar aqui uma altura máxima, né, que é maior do que a nossa altura inicial. Nós chamamos ela de altura máxima. Quando o meu objeto chegar aqui na altura máxima, eu vou ter que a velocidade dele vai ser igual a zero. Depois dessa altura máxima, ele vai agir como se fosse uma queda livre. Então, no segundo momento, ele vai ter uma queda livre aqui, com a velocidade inicial sendo igual a zero, e a minha gravidade vai voltar a ser positiva em um segundo momento, quando ele estiver com o movimento no mesmo sentido da gravidade. Quando nós temos um movimento contra a gravidade, nós consideramos a gravidade negativa, e quando nós temos um movimento a favor da gravidade, nós consideramos ela positiva. Outra questão interessante aqui de lembrar é que nós temos dois tipos de movimentos que nós estudamos lá na cinemática, que é o movimento uniforme, que nós basicamente tínhamos a equação da posição, que é dada pela posição final, igual à posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. E também tínhamos a movimento uniformemente variado. E aqui nós tínhamos 4 equações para a gente trabalhar, né? Então, a equação da posição, que é dada pelo espaço final, igual ao espaço inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, sobre 2. Tínhamos a equação da velocidade, que é a velocidade final é igual à velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Tínhamos também a equação de Torricelli, né? Perdão, falei 4, mas são 3, tá? A velocidade ao quadrado, igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a variação da minha posição. Sendo assim, pessoal, essas quatro equações aqui dos movimentos uniforme e movimento uniformemente variado vão ser utilizadas aqui quando a gente trabalhar com o lançamento vertical. Já vamos para mais um exemplo também, que está precisando essa ideia, para a gente estar trabalhando melhor com as equações lá da cinemática aqui para os movimentos balísticos. Equação exemplo da FUC do Mato Grosso. Um corpo é lançado verticalmente para cima, faltou um Czinho aqui, com uma velocidade inicial V0 de 30 metros por segundo. Então, nós temos a velocidade inicial desse corpo igual a 30 metros por segundo. Aqui, o nosso enunciado pede para a gente considerar também a gravidade novamente como 10 metros por segundo ao quadrado. 10 metros por segundo ao quadrado. Ele também pede para a gente desprezar a resistência do ar. Ou seja, nós temos, mais uma vez, um movimento, né, conservativo. Pergunta, então, para nós é a velocidade do corpo aos 2 segundos após o lançamento. Bem, observe, pessoal, que nós estamos lançando o nosso objeto verticalmente para cima. Ou seja, ele cai lá naquela segunda situação, onde o corpo ele vai estar com a velocidade inicial para cima, mas a minha gravidade ela vai estar interferindo no corpo para baixo, né? Vai estar puxando o corpo para baixo. Ou seja, ela vai estar interferindo negativamente. Como eu quero a velocidade, eu posso utilizar... perdão, pessoal, nós devemos lembrar qual que é o movimento aqui, né? Lembrando, pessoal, qual que é a diferença entre o movimento uniforme e o meu movimento uniformemente variado? Eu mostrei as equações anteriormente, agora vamos ver a diferença entre eles. O movimento uniforme, eu tenho a velocidade constante e a minha aceleração nula. Enquanto que no movimento uniformemente variado, eu tenho uma velocidade variável e a minha aceleração, ela já não é mais nula, né? Ela é constante. Nesse caso aqui, qual que seria o nosso movimento? Observem que a gravidade, pessoal, a gente também chama de aceleração da gravidade. Ou seja, nesse caso, eu tenho a gravidade interferindo aqui, eu tenho uma aceleração para esse movimento. Significa que nós temos um movimento uniforme atuando nesse caso. Se a gente vai lá nas equações do movimento uniforme e observa a equação da velocidade. A equação da velocidade é a velocidade igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Ora, a velocidade inicial foi nos dado, 30 metros por segundo. A aceleração, eu estou considerando que ela é igual à gravidade. Né? Eu vou considerar que a aceleração igual à gravidade, porém negativa. Negativa porque o meu movimento está indo ao contrário está indo no sentido contrário da aceleração da gravidade. E o tempo, ele nos deu aqui no enunciado também de 2 segundos. Sendo assim, a gente consegue substituir todos os valores. Ficamos, então, com a velocidade inicial igual a 30, mais a aceleração, que é igual a 10. Opa, perdão, desculpa, nesse caso é negativo, né?
menos, né, a aceleração, porque a nossa aceleração aqui é negativa, menos 10 vezes o tempo, que é igual a 2. Nós ficaremos, então, com que a velocidade é igual a 10 vezes 2 é 20. 30 menos 20 é igual a 10 metros por segundo. Chegamos aqui na nossa resposta de 10 metros por segundo. Beleza? Continuando, então. O terceiro movimento balístico que nós trabalhamos é o lançamento horizontal. O lançamento horizontal, agora, ele é tido como um objeto lançado na direção horizontal. Eu jogo ele na direção horizontal. Neste caso aqui, pessoal, ele é lançado de uma determinada altura, tá? Altura inicial. Só que o meu corpo, ele não é mais lançado para baixo nem para cima. Ele agora é lançado horizontalmente, com um ângulo aqui entre o meu lançamento e o solo de 0 graus. Quando esse ângulo for diferente de 0 graus, nós vamos observar outro tipo de movimento, beleza? A tendência desse movimento é que aconteça isso daqui. O meu objeto ele vai continuar a andar um pouco para frente, mas ele também vai sofrer aqui a ação da gravidade. Nós vamos ter aqui a ação da gravidade, fazendo com que esse movimento seja tanto para frente, nesse sentido, quanto para baixo, até que ele atinja aqui o nosso solo novamente. Neste caso, pessoal, nós temos que observar nós temos que observar que esse objeto ele sofre influência de dois movimentos. Um movimento tanto no sentido x, né, que é o movimento horizontal, quanto no sentido y, né, que ele está caindo também. Ele está fazendo uma revolução, está fazendo um movimento, está se deslocando, mas ele também está caindo. Ou seja, tem dois movimentos nesse caso. Sendo assim, eu tenho que observar em ambas as situações, em ambas as nossas dimensões aqui, o nosso movimento. Então, no movimento x, e na direção x e na direção y. Na direção x, pessoal, nós consideramos que esse objeto ele sempre vai ter uma velocidade inicial, mas essa velocidade sempre vai ser constante. Ou seja, no eixo x, eu tenho um movimento uniforme. Vamos colocar aqui o meu objeto está caindo nesse sentido aqui. No eixo x, eu considero ele um movimento uniforme. Enquanto que no eixo y eu tenho a ação da gravidade. Sendo assim, como a nossa gravidade ela é uma aceleração, eu considero um movimento no eixo y de um movimento uniformemente variado. A partir desses dois casos, né, para o eixo x e para o eixo y, que eu vou conseguir estar desenvolvendo as minhas equações, vou estar desenvolvendo os meus exercícios, ok? Vamos fazer então um exemplo, né, para a gente estar vendo direitinho como é que isso funciona. Em uma área onde ocorreu uma catástrofe natural, um helicóptero em movimento retilíneo, olha só, já nos dá aqui movimento retilíneo, e uma altura fixa do chão deixa cair pacotes contendo alimentos. Cada pacote lançado atinge o solo em um ponto exatamente embaixo do helicóptero. Desprezando as forças de atrito, né, nós temos mais uma vez um movimento conservativo, pode-se afirmar que as grandezas, velocidade e a aceleração dessa aeronave são classificadas respectivamente como. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui, então? Vamos dizer que aqui nessa posição S1, posição aqui, vamos colocar S0, perdão, S0, num tempo inicial T0, a minha aeronave deixa o pacote cair. Depois de um tempo, passa-se um tempo, então no tempo aqui T2, passou-se, então, a aeronave se deslocou, então nós temos uma posição 1 agora, um tempo aqui T1 também, desculpa. A minha, de acordo com o enunciado, o pacote está mais embaixo, só que ele caiu, ó, está na mesma posição, continua na mesma posição da minha espaçonave. E no terceiro momento, nós temos aqui a nossa aeronave, numa posição 3, o pacote já está no chão, né, e no movimento, no tempo T2, aqui TS2 também, confusão, perdão. Mas enfim, olha o que acontece aqui com o nosso pacote. Ele vai estar fazendo aqui, o pacote, exatamente um movimento balístico, que o meu desenho está feio, mas é para ser um lançamento horizontal. Enquanto que a minha aeronave, ela está indo no movimento retilíneo. Como é que eu vou saber qual é a velocidade e aceleração dessa aeronave? Observe que pelo meu pacote, o pacote está fazendo aqui um movimento horizontal, né, um lançamento horizontal. E no eixo X, nós sabemos que para o movimento horizontal, para o lançamento horizontal, no eixo X nós temos um movimento uniforme para o eixo X. E o que é um movimento uniforme no X? Vamos lembrar o que foi falado no slide anterior, que a minha velocidade é constante e a minha aceleração é nula. Observe que se a minha espaçonave está andando na mesma velocidade aqui do meu pacote horizontalmente, isso significa que ela está no mesmo movimento horizontal que o meu pacote. Se o meu pacote está no movimento uniforme, horizontalmente, a espaçonave também está no movimento uniforme. A aeronave também está no movimento uniforme no sentido X. Então, a minha aeronave está aqui com uma velocidade constante e com uma aceleração nula. Beleza? Terminando, então, nossos movimentos balísticos, nós temos o lançamento oblíquo. O lançamento oblíquo é entendido como um lançamento horizontal, também dividido em duas partes, né? Então, nós dividimos em duas dimensões, a dimensão x e a dimensão y. Só que agora, o que vai acontecer? Nós temos, para o movimento oblíquo, aqui a dimensão x e a dimensão y.
para o movimento oblíquo, nós vamos ter isso daqui, mais ou menos isso daqui. O que vai acontecer? Lembra lá que o nosso ângulo com o solo anteriormente era de 0 graus no movimento horizontal? Aqui no movimento oblíquo, eu tenho um ângulo aqui de diferença. Então, nesse caso, é um movimento oblíquo. Na direção x, nós podemos analisar a distância total que o meu objeto alcança, e nós chamamos exatamente de alcance. É o nosso alcance. Aqui é o valor total que o meu objeto percorre na direção x. Na direção y, é interessante observar esse ponto aqui, que nós chamamos de altura máxima. Esse ponto da altura máxima, ele divide o meu movimento em dois. Antes da altura máxima, eu tenho aqui que o meu objeto está na direção y, agindo contra a gravidade. Ó, ele está indo para cima, mas a gravidade puxa, a gravidade sempre vai estar agindo para baixo, né? Sempre vai estar agindo em direção ao solo. Sendo assim, nesse primeiro trecho, eu tenho que considerar a gravidade negativa. Depois da minha altura máxima, eu tenho apenas aqui, eu tenho que o meu movimento está a favor da gravidade. E nesse caso, eu vou considerar a gravidade, então, positiva para o segundo momento. Beleza? Outra coisa que nós devemos considerar é a questão da nossa velocidade inicial. Observem aqui que a velocidade inicial, ela vai estar inclinada, né? Vai estar na direção diagonal. Vai estar na direção diagonal. E vocês lembram lá o que a gente fazia quando uma força estava na direção diagonal? Quando uma força na direção diagonal, a gente dividia ela em duas. Jogava uma parte dela para o eixo x e outra parte para o eixo y. Sendo aqui a mesma coisa que nós vamos fazer. Uma parte dessa velocidade vai agir aqui no eixo x, a minha v0 x, e a outra parte vai ir para o eixo y, a minha v0 y. Como é que eu calculo cada uma aqui? A partir das relações trigonométricas. A partir das relações trigonométricas, eu tenho que a v0 x, como o ângulo está nesse quadrante, né? Nessa parte, a v0 x vai ser igual a v0, a nossa velocidade inicial, vezes o cosseno do ângulo. Enquanto que a velocidade inicial para o eixo y vai ser igual à velocidade inicial vezes o seno do ângulo. Outra coisa que é interessante é que nós temos aqui, na altura máxima, para o eixo x, para o eixo y, a velocidade vai ser nula, quando eu tenho aqui a altura máxima. E para o eixo x, né, nós temos que, no eixo x, assim como no lançamento horizontal, o eixo x é regido pelo movimento uniforme, nós temos então que para o eixo x a velocidade vai ser constante. Enquanto que no meu eixo y, eu vou estar aqui sendo influenciado pelo movimento uniformemente variado, né? Exatamente porque eu tenho influência da gravidade em ambos os momentos aqui, beleza? Vamos para o nosso último exercício, né? Um projétil lançado em um ângulo de 30 graus com horizontal. Eu obtenho um alcance de 4 km. Qual foi a velocidade de lançamento desse projétil, considerando a resistência do ar desprezível e a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo? Só para resolver essa questão, nós vamos utilizar uma equação que tem lá no livro didático, tá? Então, nós temos lá no livro didático, tá como D, mas vou colocar aqui A, né, que é o nosso alcance. O nosso alcance é igual a velocidade inicial ao quadrado sobre a gravidade, sendo de 2 vezes o ângulo. Eu tenho o alcance, que foi nos dados de 4 km, vamos colocar já em metros. A velocidade inicial é o que eu preciso, é o que eu quero, né? Então só repetimos. A gravidade, ele pediu para a gente considerar 10 metros por segundo ao quadrado, vezes aqui o seno de 2 vezes o ângulo, que é de 30 graus, então 2 vezes 30 é igual a 60 graus. Continuando, esse 10 nós podemos já passar multiplicando, ficaremos com 40.000. 40.000 é igual a V0 ao quadrado. O seno de 60, vocês podem utilizar a tabelinha dos ângulos notáveis, tá, pessoal? Nesse caso é raiz de 3 sobre 2. Esse raiz de 3 sobre 2 passa dividindo, nós ficaremos com 80.000 sobre raiz de 3, que é igual a V0 ao quadrado. Passando por, então, a raiz quadrada em ambos os lados, nós encontramos, então, que a velocidade inicial desse projétil é de aproximadamente 215 metros por segundo.